Quando pensamos em supercarros, há nomes que nos vêm logo à cabeça, e Lamborghini é, sem dúvida, um deles. É sinónimo de paixão, de potência, de um design, uau, audacioso. Hoje é um gigante da indústria, mas a história de como tudo começou, bom, não tem nada a ver com pistas de corrida. Pelo contrário, começou com uma briga daquelas. Pois é, a pergunta é essa mesma. Parece o início de uma anedota, não é? Como é que um tipo que fazia tratores, de repente, decide criar um carro para bater de frente com a Ferrari? É uma história incrível, cheia de rivalidade, orgulho e, claro, uma vingança que acabou por mudar o mundo do automóvel para sempre. Então, para entender como é que isto aconteceu, temos de conhecer a personagem principal desta história, um industrial de muito sucesso chamado Ferruccio Lamborghini. Vamos lá colocar as peças no tabuleiro. De um lado, temos Ferruccio Lamborghini, um homem que fez uma fortuna a fabricar tratores, aliás, depois da Segunda Guerra Mundial. E do outro? Bom, do outro lado temos o legendário Enzo Ferrari, o Commendatore, como era conhecido. O nome dele era basicamente sinónimo de vitórias em corridas. Um era um industrial super pragmático, o outro um purista das corridas. Quer dizer, as personalidades deles eram como água e azeite, não podiam ser mais diferentes. O Ferruccio, claro, adorava carros. E como qualquer italiano rico daquela altura, tinha o quê? Um Ferrari. Pois claro. Ele admirava os carros, sem dúvida. Mas ele era também um mecânico muito experiente e, por isso, não conseguia deixar passar as falhas que encontrava. Ele não era só mais um cliente, ele era um cliente que olhava para aquilo e pensava: eu consigo fazer melhor que isto. E o que é que aconteceu? A embreagem do Ferrari dele vivia a dar problemas, sempre a avariar. Ferruccio, já frustrado, fez o que poucos fariam. Foi direto à fábrica, em Maranello, para falar com o homem, o próprio Enzo Ferrari. Na cabeça dele, ele era um cliente importante, a sua opinião tinha de ser ouvida, certo? Bem, é precisamente aqui que um simples problema mecânico se transforma numa das maiores, se não a maior, lenda da história do automobilismo. A resposta de Enzo Ferrari foi, no mínimo, arrogante. A história que se conta é que ele basicamente disse ao Ferruccio para se ficar pelos tratores e deixar os carros desportivos para quem realmente percebia do assunto. E imaginem só. Esse insulto foi a gota d'água. Ferruccio ficou tão ofendido que a decisão dele já não era só reparar o carro, era construir um carro melhor. E o mais impressionante nisto tudo é a velocidade com que as coisas aconteceram. Pensem bem, em apenas um ano, Ferruccio passou de cliente insultado a fundador de uma marca de automóveis. E não pensem que era só um capricho de um homem rico, nada disso. O primeiro carro, o 350 GT, foi um sucesso imediato. Mas o que veio a seguir, isso sim, abalou completamente as estruturas do mundo automóvel. Chegamos a 1966 e nesse ano a Lamborghini não se limitou a lançar um novo carro. Não, lançou um conceito que ninguém nunca tinha visto. É isso mesmo, o Miura é considerado, por muitos, o primeiro supercarro do mundo. Antes dele, claro que havia carros desportivos rápidos, mas depois do Miura nasceu o conceito de supercarro. Este carro definiu uma categoria inteira, com uma performance absurda e um design que deixava toda a gente de queixo caído. Basicamente, estabeleceu um novo padrão que toda a gente, incluindo a Ferrari, teve de começar a seguir. E a genialidade estava toda nos pormenores. Por exemplo, o motor V12 em posição central traseira. Isso era tecnologia que vinha diretamente das pistas de corrida, para dar ao carro um equilíbrio e uma agilidade incríveis. Era algo nunca antes visto num carro de estrada, e meter um V12 ali, daquela forma, foi uma autêntica proeza de engenharia. E o design, a carroceria desenhada por um jovem chamado Marcel Gandini, parecia uma nave espacial vinda do futuro. E claro, o nome, Miura, o nome de uma linhagem de touros de combate super famosos. Foi aí que começou a tradição da marca e, convenhamos, capturou na perfeição o espírito selvagem daquele carro. Mas nem tudo são rosas, pois não. Depois deste sucesso todo nos primeiros anos, a realidade económica bateu à porta. Estamos a falar da crise do petróleo dos anos 70. De repente, ter um supercarro que bebia gasolina como se não houvesse amanhã tornou-se um luxo que poucos podiam pagar. As vendas, claro, caíram à pique. E a Lamborghini, que ainda era uma empresa muito jovem, sentiu o impacto de forma muito dura. E o que aconteceu foi que o próprio Ferruccio, o homem que deu início a tudo isto, acabou por vender a empresa. O que veio a seguir foram, bem,
Foram décadas de grande instabilidade. A Lamborghini passou de mão em mão, teve vários donos. Foi um período mesmo muito turbulento que quase ditou o fim da marca. Mas, e este é um grande mas, mesmo nestes tempos difíceis, a empresa nunca perdeu a sua alma. Continuaram a sair de lá carros icónicos como o Countach e mais tarde o Diablo, que já foi financiado pela Chrysler. Foram estes carros que mantiveram viva a chama da performance extrema. Aliás, o Diablo foi o primeiro Lamborghini de produção a passar a barreira mítica das 200 milhas por hora. Mais de 320 km por hora. Foi um feito que provou que, apesar de toda a instabilidade, o touro continuava bem vivo e furioso. E avançamos para o final dos anos 90. É aqui que aparece um novo salvador, alguém que trouxe a estabilidade e, mais importante, os recursos que a marca precisava para entrar de vez na era moderna. O ano é 1998 e um capítulo completamente novo começa. A Lamborghini é comprada pelo grupo Volkswagen e fica sob a alçada de Audi. E esta aquisição mudou tudo. A transformação foi quase instantânea. Peguem na paixão, no design completamente louco da Lamborghini e juntem-lhe o rigor e a precisão da engenharia alemã, mais o poder financeiro do grupo Volkswagen. O resultado? De repente, os carros não eram só espetaculares de se ver, passaram a ser também fiáveis e super avançados tecnologicamente. E os resultados? Bom, esses falam por si. Modelos como o Murciélago e o Gallardo, que na altura se tornou o carro mais vendido de sempre da marca, revitalizaram a empresa por completo. Depois vieram o Aventador e o Huracan, que cimentaram de vez o estatuto da Lamborghini como uma verdadeira superpotência no mundo dos supercarros. Começaram a vender mais carros do que alguma vez tinham vendido na sua história. E isso traz-nos aos dias de hoje. Uma era em que a Lamborghini já não segue as tendências. Ela cria as tendências. Pensem nisto, se o Miura inventou a categoria dos supercarros, pode-se dizer que o Urus inventou a categoria dos super SUVs. Foi uma aposta super arriscada, certo? Uma marca famosa pelos seus desportivos de 2 lugares, de repente a fazer um SUV? Mas, mais uma vez, a audácia da Lamborghini valeu a pena. O impacto do Urus foi gigantesco. E os números não mentem. As vendas globais da empresa praticamente duplicaram. Isto tornou a Lamborghini mais lucrativa e bem-sucedida do que o próprio Ferruccio alguma vez sonhou. E provou uma coisa muito importante, que o ADN do touro enraivecido podia viver noutra coisa que não apenas num supercarro tradicional. E assim a história parece fechar um ciclo. Uma marca que nasceu porque o seu fundador se recusou a aceitar um não como resposta, agora enfrenta o seu maior desafio de sempre, a passagem para os carros elétricos. A grande questão que fica no ar é: será que a alma barulhenta, audaciosa da Lamborghini consegue sobreviver num futuro que se prevê silencioso e elétrico? Bem, se a história nos ensinou alguma coisa, é que nunca se deve apostar contra este touro.